em 1901, mergulhadores de esponjas fizeram uma descoberta incrível no Mar Egeu. Durante uma de suas expedições rotineiras, eles se depararam com algo que mudaria a história da arqueologia para sempre. Eles encontraram um naufrágio da antiguidade, cheio de tesouros e segredos. Entre os destroços, havia uma coleção impressionante de estátuas, joias e outros artefatos que datavam de séculos atrás. Entre as descobertas, havia um objeto estranho, corroído e coberto de cracas. Este objeto peculiar chamou a atenção dos mergulhadores devido à sua forma incomum e complexidade aparente. Mal sabiam eles que haviam se deparado com o mecanismo de Anticítera, o computador analógico mais antigo conhecido do mundo. Este dispositivo, que parecia um amontoado de engrenagens enferrujadas, guardava segredos que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Este dispositivo complexo, que remonta a mais de 2000 anos, desafiou nossa compreensão da tecnologia antiga e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Como uma civilização tão antiga poderia ter criado algo tão avançado? O mecanismo de Anticítera, muitas vezes chamado de primeiro computador do mundo, é um dispositivo de bronze. Ele foi projetado para calcular posições astronômicas e eclipses com uma precisão surpreendente. É aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos. No entanto, seu tamanho modesto esconde a complexidade interna de suas engrenagens e mostradores. Essa máquina complexa, com engrenagens e mostradores, foi encontrada em pedaços. Os cientistas passaram décadas tentando entender como essas peças se encaixavam e qual era a função exata do dispositivo. Imagine tentar resolver um quebra-cabeça, mas as peças têm milhares de anos. Cada fragmento do mecanismo de Anticítera é uma peça vital para entender a genialidade dos antigos engenheiros gregos. A cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios desse incrível dispositivo. O naufrágio onde o mecanismo de Anticítera foi encontrado fica perto da ilha grega de Anticítera. Este local, submerso por séculos, guarda segredos do passado que só recentemente começaram a ser revelados. Esta ilha, situada entre Creta e o Peloponeso, já foi uma rota comercial movimentada no Mediterrâneo. Navios de várias civilizações navegavam por essas águas, transportando mercadorias e culturas. No início do século XX, mergulhadores de esponjas em busca de tesouros naturais no Mar Egeu depararam-se com os destroços. Esses mergulhadores, equipados com trajes rudimentares, enfrentavam grandes perigos em suas expedições. Era um navio de carga romano, provavelmente pego por uma tempestade e afundado em algum momento entre o primeiro século a.C. e o primeiro século a.C. A violência das tempestades mediterrâneas era bem conhecida e temida pelos marinheiros da época. Os mergulhadores recuperaram inúmeros artefatos, incluindo estátuas de bronze e mármore, que estavam incrivelmente bem preservadas, apesar dos séculos submersos. Cerâmica, vidro e joias. Cada peça trazia consigo uma história, um vislumbre da vida e da arte da antiguidade. Mas foi o modesto pedaço de bronze corroído que provaria ser a descoberta mais significativa. Este artefato, inicialmente desconsiderado, continha um mecanismo complexo que intrigaria cientistas por décadas. Inicialmente negligenciado, o mecanismo de Anticítera ficou esquecido no depósito de um museu por vários anos antes que sua verdadeira natureza começasse a ser desvendada. Quando finalmente foi estudado, revelou-se ser um dos primeiros computadores analógicos do mundo capaz de prever eventos astronômicos com precisão surpreendente. O mecanismo de Anticítera, apesar de seu estado fragmentado, é uma maravilha da engenharia antiga. Descoberto em um naufrágio no início do século XX, este dispositivo intrincado tem fascinado cientistas e historiadores por décadas. Ele consiste em mais de 30 engrenagens de bronze alojadas em uma estrutura de madeira. Cada engrenagem foi meticulosamente projetada e montada, refletindo um nível de habilidade e conhecimento técnico impressionante para a época. Inscrições em grego antigo
gravadas na superfície do mecanismo, fornecem pistas sobre sua função. Essas inscrições não são apenas decorativas. Elas são essenciais para entender como o dispositivo operava. Essas inscrições, como um manual de instruções enigmático, revelam que o dispositivo era usado para rastrear os movimentos dos corpos celestes. Elas detalham os ciclos astronômicos e fornecem uma visão sobre o conhecimento avançado dos antigos gregos sobre o cosmos. O mecanismo de Anticythera podia prever eclipses, mapear as posições do Sol, da Lua e dos planetas e até mesmo levar em conta a órbita irregular da Lua. Este nível de precisão é algo que só foi redescoberto muitos séculos depois. Sua complexidade e precisão são surpreendentes, demonstrando uma compreensão sofisticada de astronomia e matemática que antecede qualquer outra coisa conhecida do mundo antigo. O mecanismo de Anticythera não é apenas uma peça de tecnologia, é um testemunho do engenho humano e da busca incessante pelo conhecimento. Seção 4. Quem fez isso? A origem do mecanismo de Anticythera permanece um mistério. Quem foram as mentes brilhantes por trás dessa maravilha tecnológica? Alguns estudiosos acreditam que seja obra de Arquimedes ou um de seus contemporâneos. Arquimedes, um renomado matemático e inventor de Siracusa, viveu no século III a.C., coincidindo com a época estimada do naufrágio. Outros propõem que o mecanismo de Anticythera tenha se originado em Rhodes, um centro de astronomia e engenharia durante o período helenístico. O debate continua, sem uma resposta definitiva à vista. A falta de dispositivos semelhantes da mesma época só aumenta o enigma. Seção 5. Desbloqueio virtual. Apesar de sua idade e condição fragmentada, cientistas e historiadores fizeram progressos notáveis na compreensão do mecanismo de Anticythera. Usando tecnologia de ponta, como varredura tridimensional de raios X, os pesquisadores conseguiram examinar o interior do dispositivo, revelando seu intrincado funcionamento interno com detalhes sem precedentes. Essas varreduras permitiram a criação de reconstruções digitais do mecanismo, dando vida às suas funções virtualmente. Ao manipular esses modelos digitais, os pesquisadores podem explorar como as engrenagens interagem e decifrar o significado das inscrições. O mecanismo de Anticythera, antes uma relíquia silenciosa do passado, agora está revelando seus segredos através do poder da tecnologia moderna. Seção 6. História reescrita. A descoberta e o estudo subsequente do mecanismo de Anticythera forçaram uma reavaliação de nossa compreensão da tecnologia antiga. Desafia a noção de que as civilizações antigas não possuíam o conhecimento e as habilidades para criar máquinas complexas. O mecanismo de Anticythera é um testemunho da engenhosidade e sofisticação da engenharia grega antiga. A existência do dispositivo levanta questões intrigantes sobre a extensão das capacidades tecnológicas antigas. Que outras maravilhas poderiam ter existido, perdidas para os estragos do tempo? O mecanismo de Anticythera serve como um lembrete de que nossa compreensão do passado está em constante evolução à medida que novas descobertas vêm à tona. Seção 7. O que mais não sabemos? O mecanismo de Anticythera continua a fascinar e intrigar pesquisadores hoje. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual era seu propósito exato? Era uma ferramenta de navegação, uma calculadora astronômica ou algo completamente diferente? Foi uma criação única ou existiram dispositivos semelhantes na antiguidade? Esses mistérios duradouros continuam a alimentar pesquisas e especulações. O mecanismo de Anticythera permanece como um lembrete cativante da engenhosidade do mundo antigo e do potencial ilimitado para novas descobertas que estão escondidas sob as ondas e enterradas nas areias do tempo. Nos leva a reconsiderar nossas suposições sobre o passado e a abordar a história com um senso de admiração e uma mente aberta.